fala que ele é o segundo coração de Deus. O quão íntimo Davi era próximo do Deus Pai. O quão próximo Davi ele era, quão chegado ele era do nosso Senhor. Amém? E neste texto, amado, aqui é a conclusão do que aconteceu antes, quando Davi ele comete adultério com Batseba, a mulher do soldado dele. O soldado dele, a qual ele acordou tarde, viu a mulher do seu soldado, do seu servo, e viu que era formosa aos olhos. Ele cometeu adultério, e quando viu que a mulher estava grávida, ele manda o soldado, na verdade, ele fala para o soldado não ir para a batalha, para que ele ficasse em casa, para ele saber que o filho era dele. Só que aí o soldado fala que não poderia deixar os amigos dele na peleja sozinho. Então ele vai, e então Davi pede que coloque o soldado na frente da batalha para que ele pudesse morrer. E morreu. Então Deus levanta o profeta Natan e chega até Davi. E Natan ele fala, o profeta Natan, ele conta uma parábola para Davi sobre as ovelhas, né? E concluindo, Davi ele falava que aquele homem, né, da história que Natan conta era digno de morte. E Natan diz: este homem é você, Davi. Então Davi cai a ficha dele, cai todas as máscaras que ele estava formando até aquele momento. Um homem tão íntimo, tão chegado a Deus, adulterou, cometeu este pecado tão grande. Muitos falam que, muitos só lembram de Davi quando ele vence o gigante, quando a unção do Espírito Santo está sobre ele e ele derrota o gigante. Mas ninguém vê aqui, o pecado que ele cometeu. Grande pecado é este que ele cometeu. Só que aí não ficou por isso. Quando é revelado o que ele fez, quando o profeta Natan revela o que ele fez, ele escreve esta oração. E o quão tremenda é essa oração de Davi para com Deus. Aqui tem muitas coisas que a gente pode aprender nesta vida, na caminhada do Evangelho, na caminhada com Cristo. Quantas coisas Davi nos mostra nesta oração, coisas que a gente deveria saber, coisas que a gente deveria entender, coisas que a gente deveria compreender sobre Deus, sobre a caminhada, sobre o Evangelho, sobre as Escrituras. Coisas que a gente tem que saber. Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se diz a noiva de Cristo, tem que saber essas coisas. E Davi sabe. Não tenha a sua Bíblia aberta na ministração, pois ela vai ser expositiva. A gente vai expor os versos. Amém? Então, no versículo 1, abra comigo, por favor. Davi dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No primeiro versículo, a primeira coisa que Davi nos mostra, que um crente ele tem que saber, um crente ele tem que estar sabendo, estar ciente sobre os atributos de Deus. Davi ele conhece os atributos de Deus. Quais? Aqui ele fala: apaga as minhas, aleluia, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Ele conhece a misericórdia de Deus, que é a única coisa que faz a gente caminhar, viver, acordar, respirar, sem que o mal caia sobre nós. É a misericórdia de Deus que está sobre as nossas vidas. E ele conhece também a benignidade do Senhor. Ele sabe que o Senhor é benigno e ele pode apagar as transgressões. Glória a Deus, glória! Leia comigo o versículo 2 e o 7. Aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A segunda coisa que Davi mostra, que nós temos que saber, temos que ter entendimento. Davi sabe que só Deus pode nos lavar do pecado. Somente Deus, ele pega o homem que estava impuro e tira todo o pecado. Onde estava sujo, onde havia coisas ruins, onde estava torto, onde estava certo, Deus ele transforma, ele deixa limpo, ele deixa ajeitado, ele deixa no caminho, ele deixa reto novamente. O Senhor, ele é o único que pode livrar-nos do mal, do pecado, da lascívia, do erro, da prostituição, do ódio, do orgulho, da lascívia, da ira, do álcool, das drogas. Somente o Senhor pode nos
lavar de todo o pecado. É só Deus que tem este poder. Nós não somos merecedores de nada. É somente Deus que tem este poder. Aleluia. Venha comigo, glória a Deus. No versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. A terceira coisa que Davi nos mostra é que ele sabe um estudo que se chama hamartiologia, que significa o estudo do pecado. Nós que estamos numa caminhada de Cristo, nós que seguimos no Evangelho, todos temos que saber como é que se compõe o pecado. A gente tem que saber como é que ele se forma, como é que ele entra no coração do homem, como é que ele entra no meio da igreja, como é que ele entra no mundo, como é que ele se implanta. A gente tem que saber, irmão, porque muitas coisas acontecem e a gente não está ciente. Fala que é brincadeira, fala que é fingimento, mas não, é pecado. Ou às vezes é o diabo, ou às vezes é o Espírito que está se revelando e ninguém está reparando, ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Às vezes é Jesus que está falando e você está dizendo que é outra coisa. Às vezes é Deus se revelando para você e você não está compreendendo. Mas aqui temos que ter o conhecimento do que é o pecado, como é que ele se forma, como é que ele se molda. E ele fala: eu conheço as minhas transgressões. Você tem que conhecer o seu pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós nascemos, a gente não nasce perfeito, irmão. A gente não nasce puro. Junto com o sangue no nosso DNA já está embutido o pecado. E estamos da glória de Deus. E no versículo 5: eis que iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Então você não é santo, você não é perfeitinho, você não é bonitinho. Você, desde o momento que você nasceu, no seu DNA já está o pecado. E nós temos que saber isso. O crente de verdade tem que saber disso. Ele tem que saber que ele é falho, pecador, dependente de Deus, desde o momento que ele nasce. Glória a Deus. Agora, versículo 4. Amém? Contra ti somente peguei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. A quarta coisa que Davi nos mostra que o crente tem que saber é que quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente cai no pecado, quando a gente faz o que desagrada, a gente só peca contra Deus. É contra Deus que a gente está pecando. Quando você peca contra o seu irmão, é contra Deus que você está desagradando. Quando você se ira com o seu irmão, você está tocando no ungido de Deus. Quando você calunia, quando você fala mal, quando você está de birra, quando você está brigado, é contra Deus que você está desagradando. É contra Deus que você está pecando. É contra Deus que você está desagradando. E Davi, ele sabe disso, coisa que nós também deveríamos saber. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente está errado, cego, é contra Deus. A gente está desagradando a Deus. A gente está deixando Deus triste, entristecido com as nossas atitudes. E nós precisamos saber disso. Temos que saber essas coisas. Amém. Aleluia. No versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. A quinta coisa que Davi sabe é que, na verdade, Davi, ele se sente, coisa que nós também devemos nos sentir, ele se sente quebrado. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, é como se a gente estivesse se sentindo quebrado. É como se um osso ele não estivesse no lugar. Na verdade, quando a gente peca, estamos longe, fora da presença de Deus. É por isso que quando a gente vai se prostrar, a gente tem que se humilhar diante das mãos de Deus. A gente tem que se jogar por orar, tem que se jogar, tem que ser por inteiro, com o coração, todo o coração. Porque estávamos longe da presença de Deus, fora, muito longe, por causa do pecado, por causa do erro. Você tem que temer, você tem que morrer de medo de estar fora da presença de Deus. Ele fala: não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando a gente falha, quando a gente erra, a gente entristece o Espírito Santo. Corremos o risco dele se apartar de nós, como se apartou de Sansão. Aleluia. Nós morremos, temos que morrer de medo de perder o Espírito Santo que está em nós.
de estar fora da presença de Deus, de não termos um coração puro, de estarmos com um espírito torto, o espírito não está reto, não está legal, não está bacana, não está certo. A gente precisa orar, precisa suplicar, precisa se humilhar diante da presença de Deus. Glória. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. O que Davi está dizendo é que quando ele errou, quando ele pecou, quando ele caiu, é como se ele tivesse perdido a alegria da salvação dele. Glória a Deus. Quão triste é isso, quão tremendo é isso. Você não está mais alegre de que vai ser salvo, de que está salvo, de que está no céu, que vai orar, que vai cantar. Aleluia! A gente tem que temer. Glória a Deus! A gente tem que temer. Ele pede: torna-me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, além da gente pedir um coração novo para Deus, além da gente ter que pedir um espírito reto, além da gente estar com medo de ficar longe da presença dele, além da gente ter medo de perder o Espírito Santo, e além da gente voltar a ter a alegria da salvação, a gente não pode ficar parado, de braços cruzados. Sustene ao espírito voluntário. Tem que fazer a obra. Você tem que fazer as coisas de Deus. Tem que buscar, tem que vir à igreja, vir à oração, tem que louvar, tem que orar, tem que buscar, tem que clamar. Você errou, mas você tem que clamar. Você falhou, mas você tem que buscar. Você se perdeu, mas você tem que buscar a presença do Senhor. E é na presença de Deus que a gente encontra, aleluia, a alegria da nossa salvação. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O que Davi está dizendo, que a gente tem que entender, a gente tem que querer ter também. Davi está pedindo para Deus fazer ele voltar a ser exemplo. Quando a gente suplica a Deus, quando a gente implora o perdão de Deus, o Espírito Santo sobre nós, a gente precisamos voltar a ser exemplo. Tem que voltar a ser homem de Deus, tem que voltar a ser mulher de Deus, tem que voltar a ser jovem, criança, idoso de Deus. Se não orava antes, agora você ora todo dia. Se não lia a palavra antes, agora você lia todo dia. Se não cantava antes, agora você canta, você louva, você exalta, você glorifica, você exalta o santo nome de Deus. Não jejuava, agora você jejua. Você não buscava, não ia na consagração, agora você vai todo dia. Se não for, você fica triste porque não foi. Aleluia. Tem que voltar a ser exemplo, irmão. Tem que acender a chama. Tem que botar fogo. Não pode deixar a chama se apagar. Tem que botar a lenha. Tem que orar mais, clamar mais, buscar mais, louvar mais. É botar a lenha, porque não pode apagar o fogo que há em você. Aleluia. Glória a Deus. Tem que buscar. Aleluia. Versículo 14. Aleluia. Livra-me. Aleluia. Sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará Aleluia. a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, Aleluia. e a minha boca entoará o teu louvor. Glória a Deus. A próxima coisa que Davi mostra é que, mediante aos erros, mediante as falhas, Aleluia. mediante aos problemas, mediante as dificuldades, mediante a tudo que o mundo te oferece, Aleluia. o seu papel, aquilo que você tem que ter, você tem que saber, é que você tem que louvar, você tem que clamar. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam com medo, estavam na prisão ali, mas nem por isso eles deixaram de louvar o Senhor, nem por isso eles deixaram de orar ao Senhor. Um louvava de um canto e outro orava do outro, um intercedia do outro e o outro aclamava o santo nome do Senhor Jesus. Cheio de falha, mas não pode esquecer, não. O Senhor, o meu Deus, o meu Pai, o vencedor, ele precisa ser louvado, ele precisa ser engrandecido. Quem disse que é para cantar? Quem disse que é para falar? O mundo, ele canta. O mundo, ele canta. E a gente chora. A gente chora para buscar a santidade. A gente chora para buscar o perdão de Deus. A gente chora para não tropeçar, para não
cair, não falhar. Canta e a gente chora, mas depois que a trombeta tocar, o mundo que vai chorar e a gente que vai cantar. O nome do Senhor vai louvar, pois o Senhor é misericordioso e Ele é benigno para glória. Aleluia. Diga a sua. Última coisa que Davi nos mostra. Glória. No verso 16 a 19, leia comigo. Porque Oh, tu meu não Deus. comprastes em sacrifício, senão eu os daria. Deus. Tu não te deleitas em holocausto. Os Meu Deus. sacrifícios para Fala. Deus são um espírito quebrantado. É. Olha só. Há um coração quebrantado e contrito. Olha aí. Não desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Verdade, Pai. Edifica os muros de Jerusalém. Aleluia. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se ofereceram novilhos sobre o teu altar. A última coisa que Davi nos mostra de gentileza, o conhecimento que a gente tem que saber. Davi sabe e nós temos que saber. Davi sabe o que agrada e o que glorifica a Deus. O que agrada a Deus não é você vir na igreja todo dia e não muda, não tem transformação, não tem santificação. Olha aí. Você vai na segunda para a igreja, na oração, na terça você está xingando no trabalho. Você vai quarta-feira para a igreja, na quinta, aí na sexta está brigando com o marido, com a esposa. No sábado você está cheio de Deus, cheio da unção. E no domingo nem glorifica, porque está na carne, porque está frio, porque está numa frieira. Olha aí. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, Ô glória. um coração quebrantado. Ô glória. Não desprezarás, ó Deus. Se você ficar fazendo sacrifício de todo, na segunda semana no culto, aí na terça você faz errado, na quarta você vai para a igreja, aí na quinta você está fazendo errado de novo, na sexta você vai de um jeito, aí no sábado você está agindo que nem ímpio, que nem mundano, fazendo coisa de mundano. Não, é sacrifício de todo, está errado. O sacrifício que Deus aceita, o sacrifício que Deus não despreza, é um espírito quebrantado, é um coração amargurado, porque pecou, porque errou. Eita, papai. Senhor, não é porque eu sou bom, porque eu sou legal, não, é porque eu preciso. Aleluia. Você não desprezará o coração quebrantado. Jeremias 29 diz: buscar-me-ei e me achareis. Quando, Senhor? Quando me buscar de todo o vosso coração. Pode estar até na dificuldade, mas o seu coração busca Deus. Pode estar até faltando as coisas, com a necessidade ali, precisando, mas o seu coração, ele se alegra no Senhor. É esse sacrifício que nós temos que entender que Deus aceita. Tem que saber agradar a Deus. Não é para ganhar, me dá isso que eu te dou aquilo, faz isso que eu faço aquilo. Não, é agradar. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se não abrir, é Deus da mesma forma. Porque o Senhor faz conforme a sua vontade, conforme o que Ele abraça, conforme o que Ele quer. É conforme Deus quer. Não, o problema é nosso, é agradar, é glorificar e é louvar o santo nome do Senhor Jesus. Culto de oração. A oração tem que ser genuína. Meu Deus do céu. Do Espírito Santo na sua vida. A oração, ela se divide em três. Glória a Deus. Como Davi fez aqui, foi uma oração. Oh, Jesus. Primeiro, você mostra o seu conhecimento Aleluia. sobre Deus. Senhor, eu te conheço. Aleluia. Segundo, você roga ao Pai. Você Aleluia. vai suplicar ao Pai. Você vai implorar ao Senhor. Aleluia. E terceiro, você agrada ao Pai. É Aleluia. igual a oração normal. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Conhecimento de Deus, que o reino do Senhor vai vir até nós. Santificado é o nome dele. A gente tem conhecimento de Deus. Rogar ao Pai é pedir carro? É pedir casa? É estar cheio da grana? Não.
Dá-me o pão de cada dia. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos de todo mal e de tudo aquilo que não provém de ti. Aleluia. Terceira parte, agradar ao Pai. Olha aí. Que é o teu, Oh, glória. é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todos, sempre, amém. Essa tem que ser sua oração, meu irmão. Você tem que ter conhecimento do Deus que você serve. Você tem que saber suplicar ao Deus que você serve, que pode todas as coisas. Você tem que saber agradar ao Pai, que nos livrou, nos guardou de todo mal. Aleluia. Essa tem que ser oração genuína do Espírito Santo. Aleluia. Este texto está preenchido de coisas. No versículo 4, ele sabe contra ti, somente peca, sabe do pecado, sabe do erro. Eu olho para a palavra de Deus e vejo em Lucas, capítulo 5, versículo 8, ali quando acontece a pesca maravilhosa, quando Jesus manda Pedro jogar a rede para o outro lado, então começa a vir muitos peixes, grandes peixes que nem começa a caber nos barcos, começa a pular para fora, de tanto peixe que é. Olha aí. Aí na hora que Pedro reconhece que aquele era Messias que estava na frente dele, ele se prostra, ele larga a rede e fala: afasta de mim, Senhor, afasta de mim, Senhor. Por quê? Porque o pecador, falho pecador sou, falho pecador homem sou. Paulo fala: miserável pecador este que sou. Temos que saber, a gente é falho, a gente só vive, a gente só acorda, a gente só respira estiar. Foi porque Deus permitiu, foi porque a misericórdia do Senhor está sobre nós, foi porque a graça de Deus está sobre nós. Aleluia. Você não precisa ficar fazendo sacrifício, que há 2000 anos atrás um justo pagou o que ninguém podia pagar. Se você está respirando este ar, se você tem tudo do bom e do melhor, foi porque o Senhor, Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que você tivesse a oportunidade de estar aqui nesta noite, glorificando e bendizendo, exaltando o sangue de Jesus. Não é por mérito nosso, é pelo amor de Jesus Cristo, que está sobre nós. Obrigado. O versículo 13 tem que voltar a ser exemplo. Tem que voltar a ser exemplo dos pecadores, aos pecadores, para que eles se convertam dos maus caminhos. Mas você vê muitos aí que desviaram, antes estavam na igreja, agora estão na balada, no bar. Oh, meu Deus. Você olha para ali e fala: aquele ali é caso perdido, já era, nunca mais vai voltar, aquele ali não tem jeito. Mas meu amado, mesmo ele estando ali, mesmo ele não sabendo, em algum ponto ali do coração, por mais fundo que seja, tem algo de errado com ele. Porque quem já pisou os santos dos santos, quem já experimentou o sagrado em outro lugar, não sabe viver. Pode estar até em pecado, mas ele vai dizer: aqui não é o meu lugar. Esse lugar está adorando o mundo, eu não quero, eu quero adorar meu Senhor. Esse lugar está louvando as coisas do mundo, está adorando a Satanás. Não, eu quero buscar o meu Deus, que me deu a salvação e me livrou de todo mal. A gente tem que buscar, voltar ao santo dos santos. Quem já pisou não consegue viver em outro lugar, não sabe, não consegue, não resiste, não consegue, porque a presença de Deus está sobre nós. A unção do Espírito Santo está guardando a igreja. O Senhor está conosco todo dia. E não vai ser este mundo, não vai ser o diabo, não vai ser o empecilho que vai tirar a presença do Espírito Santo de mim e de você. Mas tem que se humilhar. Glória a Deus. Tem que ser exemplo. Aleluia. O próprio Jesus fala: larga a mão de ser hipócrita, tira a trave do teu olho primeiro, tira a trave, para depois você falar do teu irmão. Deus, aleluia. Muitos só falam, né, o versículo: não julgueis, para não serem julgados. Mas tem que ler o texto todo, que Jesus fala. Jesus fala: não dê aos cães e aos porcos as nossas pérolas, não joguei as nossas pérolas, o santo. Quem são os cães e os porcos? Aqueles que desprezam o Evangelho, aqueles que pisam na palavra, as pérolas do Evangelho, o sagrado. Os cães e os porcos são estes que pisam, os que pisam na palavra. Glória a Deus, aleluia. Muitos são hipócritas, mas a gente tem que voltar a ser exemplo, irmão. A gente tem que ser que nem Jesus.
A gente tem que ser homens e mulheres de Deus espirituais. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele separa 4 tipos de crente. Ele separa o natural. O crente natural, ele não conhece a Deus. As coisas de Deus soam como loucura para ele. Ele separa também o crente carnal, menino na fé. Quem é esse? Aquele que se converteu, que é novo na caminhada. Ele está aprendendo, ele está conhecendo, ele está sendo criado ainda. E o carnal obstinado, que por causa de... ele já é um pouco mais avançado na fé, só que por causa de ciúme no coração, inveja no coração, dissensão no coração, ele não consegue ser espiritual. E o quarto tipo de crente é o homem, é a mulher espiritual. O crente espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Porque quem pode instruir a mente de Cristo? Quando você é um homem, uma mulher espiritual, quando você se torna um crente espiritual, você age como Cristo, você pensa como Jesus, você intercede, você faz as coisas, você busca como Jesus, você caminha com Ele. É como se tivesse a mente dele na nossa. E o mundo não vai aceitar você ter a mente igual a de Jesus, pensar como ele pensava, agir como ele agia. Em João capítulo 15, se eu não me engano, Jesus diz que o mundo, ele nos odeia. Se o mundo, se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas nós não sois do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. O sentimento que o mundo tem pelo crente é só ódio. Se o mundo não te odiar, tem alguma coisa de errada com você, meu irmão. Tem alguma coisa de errada. O mundo, ele odeia. Por que ele odeia? Porque a gente é igual a Jesus, porque a gente é semelhante, porque a gente tenta buscar, a gente tenta ser igual, a gente tenta se santificar, se purificar. Não estava assim, agora está melhor, está buscando, está fazendo a obra. O mundo vai odeia, ele vai odiar aquele que pensa, que age, que procede como Cristo. É igual Pedro. Pedro, ele tentou negar Jesus 3 vezes. Ele tentou negar. Mas sabe por que ele não conseguiu negar? Ele pode ter negado 3 vezes. Só que o jeito que ele falava, o jeito que ele procedia, o jeito que ele se movia, o jeito dele ali, ó, confundia as pessoas, porque era igualzinho a Jesus. O jeito que ele falava era como Jesus falava. Por quê? Ele conviveu 3 anos de caminhada. Ele falava como Jesus falava. Ele pensava como Jesus pensava, caminhava, fazia a obra ali, fazia aqui. Por isso que o pessoal falava, ué, não é este que fazia os milagres, que estava caminhando com Jesus ali, que estava ali junto com os discípulos? Ele negava, só que na face dele, ele carregava a presença de Jesus, irmão. Nós temos que carregar a presença de Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. Aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Ele tinha acabado de se converter. Aí ele foi pregar. E aí as pessoas que estavam ali disseram, ué, não era este que perseguia os crentes? Que perseguia os cristãos? Que perseguia o povo de Deus? Que matava, que não sei o quê? E agora está pregando a palavra de Deus? Ah, meu amado. Porque ele carregava consigo a face de Cristo. A presença de Cristo estava sobre ele. Ele pregava de tal modo que confundia a visão daqueles, amado. A gente tem que agir também como esses homens, mesmo que o mundo não dá o nosso mérito. Por que não tem que dar? O mundo tem que odiar você. O mundo não pode bater palma para você. A gente tem que seguir como Jesus seguia. Temos que ser crentes espirituais. A gente tem que saber como é que ora, como é que busca, como é que louva. A gente tem que ler a Bíblia todo dia, buscar o conhecimento. A oração não é coisa de gente perfeita. A oração é prática de gente dependente de Deus.